Eu quero que você faça uma apresentação diferenciada. Porque ler a planilha eu também sei ler. Vamos falar de gestão, porque entrando nesse tempo da parte de gestão, por que a gente tem que puxar? Que você está se especializando nisso, a gente hoje tem várias parcerias, inclusive de consultorias para fazer juntos. Eu dei consultoria para os lados, muita gente não sabe, eu comecei no Dele Falar de vocês e dei consultoria para vocês. E ficaram algumas coisas, algumas referências do que eu passei lá. Sim. A gente conseguiu tirar um produto, vamos falar daquele produto que era um produto de campanha promocional R$19,90, que ele tinha 33% da nossa venda total. Sim. Eu falei, Pedro, eu nunca vi isso. É bom, a gente vende muito, mas a gente está vendendo um produto que está muito barato. Sim. Aí o que a gente fez? Em horários estratégicos, a gente tirou e tal. Mas eu já saí dos lados faz muito tempo. Fala como é que você está fazendo, que algumas coisas sei que ficou lá. Como é que está sendo essa gestão? Ticket médio aumentou, a gente conseguiu... A gente não perdeu tantos pedidos, a gente perdeu um pouquinho de número de pedidos, mas não foram tantos. Sim. Com o serviço a gente recuperou. Fala como é que você domina isso hoje dentro do delivery. Vamos lá, hoje o que a gente vem fazendo, e aí o que eu digo, foi uma grande virada de chave quando a gente resolveu chamar o Rafa, né, você, para dentro do Asilados, e você chegou com a expertise de criar uma reunião semanal com os gestores, e aí levar essa gestão, que hoje inclusive a gente fala, você fala na sua palestra ali, e eu também coloquei na minha, que é a questão da gestão à vista, que é quando a gente coloca aquelas notas ali dentro da cozinha e dentro da loja para poder os funcionários estarem sempre visualizando e sabendo da importância daquilo ali. Então, depois que você saiu, o que foi que eu fiz? Eu acabei continuando aquela questão da reunião semanal, onde hoje a gente faz às quinta-feiras, na época, se eu não me engano, era sexta que a gente fazia contigo. E aí a gente hoje implementou isso toda quinta-feira, os gerentes vão para dentro do escritório, a gente passa ali praticamente a tarde toda analisando hoje não só mais números do delivery, como números como um todo. Então aí a gente vai analisar custo de compra, a margem de contribuição que sobrou no final para poder a gente saber se eles realmente estão comprando correto ou não. E aí com isso a gente conseguiu diminuir consideravelmente o estoque e conseguimos melhorar o CMV. Porque o que eu digo, quando a gente tem um estoque superlotado, parece uma coisa, quanto mais tem, mais gasta. Então a gente... a gente acabou que fez essa implementação e o que eu digo, deixamos de ter o dinheiro dentro do estoque ali e passamos até o dinheiro dentro da conta, onde com isso a gente consegue fazer melhores negociações, conseguimos ter ali aquele giro melhor, né? E aí, diante disso, os gerentes, eles vêm se aperfeiçoando cada vez mais. Eu vou enaltecer até mesmo os nomes aqui, que é o Jonathan, que é nosso gerente da loja Cocó, que é como se fosse hoje o meu gerente geral, né? Que inclusive está passando agora para fazer acompanhamento das outras unidades, supervisionamento, né? Geral, digamos, das outras unidades. Lá também temos a Rayane, que foi quem se destacou muito ultimamente, porque passou a fazer com maestria os pedidos da loja do Cocó, que era algo que a gente, meu irmão, uma loja 24 horas, a loja que não fecha. Nossa. Era aquela loja que toda hora estava esbarrotada de produto, com aquele pensamento de que não pode faltar. Mas, se a gente fizer o pedido correto, analisando dados que nós temos dentro do sistema, a gente consegue fazer um pedido correto e não vai faltar mercadoria. Então, hoje a Rayane está fazendo isso com uma expertise total. E a gente tem também o Paulinho, que é o da madrugada, que tá lá também todas as noites, né, virando ali, fazendo um trabalho bacana também. E aí na loja do Eusébio a gente tem o Marquinhos, que também vem fazendo um trabalho bacana. Na loja da Cidade dos Funcionários temos a Fabiana. Na loja da Maraponga a gente tinha o Matheus, que também fazia um trabalho bacana, mas infelizmente teve que sair. E a gente trouxe o Carlos para poder assumir lá a operação, que estava na Bezerra e veio para lá. E na Bezerra nós temos o Pedro. Então todos eles hoje, e aí eu faço questão de enaltecer, porque como o Marconi veio aqui e falou, a gente não tem como existir e não teria como eu estar aqui hoje, eu não teria como estar participando dos eventos se eu não tivesse um time engajado, um time forte. E isso faz parte da gestão.
Isso também é gestão. Então, eles estão lá engajados, eles estão lá vestindo a camisa, eles estão lá sendo donos do negócio, porque eu digo muito para eles, vocês têm que vestir a camisa, vocês têm que estar presentes. E aí, nessa reunião, a gente bate muito em cima de tudo isso. Então, complementando o que a gente fala mais na reunião, a gente comenta essa questão do custo de compra, comenta a quantidade de clientes que a gente atendeu naquela semana, para a gente entender se está tendo mais cliente ou menos cliente. E aí a gente vai analisar, se tiver menos, por que aquele cliente diminuiu, né? E aí a gente analisa a quantidade de sobremesa que foi vendida, porque um dos pontos que a gente viu que conseguiu aumentar consideravelmente o nosso ticket médio foi aumentando a venda da nossa sobremesa. Total. E aí a gente analisa, por último, que aí vem na última tabelinha ali praticamente, o custo de cada produto vendido. Então, tudo isso eles estão ali acompanhando semanalmente. E aí, no final, eles dizem, né, que a margem de contribuição diz é o que sobrou para dona Angélica pagar as contas. Um abraço para dona Angélica, que abriu o nosso programa aqui hoje, mas vai assistir aí da casa dela depois com o chefe aí, né? Pedrão, legal demais, cara. Eu acho que uma coisa que o pessoal deve estar assim, como é que eles ensinaram tudo isso pro gerente? Cara, porque hoje tá tão difícil contratar. E eu cheguei lá, você falou os nomes aí, eu conheço quase todos. Sim. Estão com vocês, já faz tempo que eu passei por lá, a gente continua se falando sempre, se ajudando, mas teve algo... Como é que você capacitou? Porque a CMV, custo de mão de obra, essas coisas todas, como é que funcionou? A gente contratou, e aí eu também posso e devo enaltecer aqui o Maurício, que é um consultor financeiro que passou a ir lá também toda semana com a gente. E aí o Maurício ajudou muito nisso aí. Ele sentou da mesma forma que a gente sentou quando foi fazer a consultoria e a gente dizer os pontos que a gente gostaria de bater. O Maurício teve uma reunião inicial com a gente e o Maurício disse, vamos lá treinar o pessoal para isso. E aí... Porque se ficar só aqui no estratégico, cara, eles chegam para apresentar. E Rafa, sinceramente, do dia que o Maurício começou, que fez 1 ano agora, para hoje, as apresentações você não tem noção, pô. O pessoal não, era tudo ali engurujadozinho, mal falava, com vergonha. Hoje não, chega, se levanta, boa tarde, meu nome é Jonathan, sou gerente da unidade tal e eu vim aqui para apresentar os meus resultados. Hoje, inclusive... Os meus resultados. Meus. Essa palavra, os meus resultados. Você postou esses dias a apresentação dele no PowerPoint, cara. Não, o nível lá tá subindo. O nível tá subindo. No início era uma planilha que eles faziam e iam lendo ali. E eu também fui exigindo mais, que a gente também não pode só estar batendo palma, a gente tem que demonstrar o que é que pode ser melhorado. E aí foi quando eu passei e eu dei primeiramente o desafio pro Jonathan, que eu sei que ele gosta dessas coisas, e eu disse, eu quero que você faça uma apresentação diferenciada. Porque ler a planilha eu também sei ler, não adianta vocês estarem vindo das lojas para cá, perder teoricamente o tempo de vocês e eu perder o meu, para vocês lerem. Porque ler eu sei. Eu vou pegar os dados que vocês já passaram e eu vou ler aqui e vou entender. Mas eu quero que vocês me demonstrem como é isso. E aí, cada vez mais, os caras estão melhorando. E aí serve para a gente dizer e explicar. Não é da noite para o dia. Aí eu vou pegar até a palavra que o Marconi falou no podcast dele e eu assisti e posso ressaltar aqui. É o processo. E aí a gente tem até uma música que a gente escuta muito, né? E eu mando vez ou outra para você, que é o que eu digo, a gente vai chegar lá e nós estamos vivendo o processo. Vai chegar a hora. E aí é o que está acontecendo com eles. E o que eu digo, eu me abraço com eles. O que eu posso muitas vezes fazer, como agora há 15 dias atrás, eu vi e estava exigindo cada vez mais que eles fizessem planilhas, que eles se organizassem, que eles me apresentassem. Então eu digo, pô, é injusto eu estar cobrando algo e não estar dando o que eu estou cobrando. E aí a gente pegou e contratou um professor de informática, eles foram para dentro de um laboratório para poder ter aula de Excel, para poder fazer a planilha da forma que tem que ser feita e eles saberem o que eles estão fazendo. Cada vez para melhorar mais as apresentações. Eu estou em busca sempre de... E o que eu digo para eles? E aí, às vezes, lá atrás, logo no início, quando eu passei a ter mais esse poder, digamos assim, de estar mais próximo deles e de estar implantando essa gestão, eu cheguei para o Jonathan, porque o Jonathan, ele iniciou comigo sendo um serviços gerais. E o Jonathan foi crescendo. O Jonathan virou caixa e quando ele foi o caixa, ele foi o melhor caixa. Antes de ser caixa, ele era embalador, ele embalava muito bem, ele foi ser caixa,
foi um caixa muito bom, ele virou um subgerente, ele foi um subgerente muito bom, ele virou gerente de cada unidade, ele já rodou todas as unidades e chegou na loja principal do Cocó. E sempre o que eu dizia para ele, cara, tu vai comigo. Para onde eu for, vou te levar. Não te garanto nada, porque eu não tenho como te prometer isso, porque eu não sei se os meus planos vão dar certo. Mas se der, você vai comigo. E hoje ele está lá e eu digo para ele, pô, se agora a gente vai entrar num plano de expansão e eu pretendo trazer loja para outros estados e outras cidades aí do país, eu digo para ele, quem vai implantar isso comigo é você. Legal. E ele já sabe disso, entendeu? Porque a minha comunicação com ele é clara e eu digo para os outros, queiram estar perto de mim, porque o que eu puder fazer para ajudar, eu quero ver vocês crescendo. Eu não quero crescer só. Eu quero que vocês cresçam junto comigo. E aí eu vou em busca de capacitar. Vou pegar um Maurício desse da vida e boto para dar um curso. A gente contratou um RH e o RH faz uma reunião quinzenalmente com eles, falando sobre liderança, para eles entenderem o que é a liderança. Mas só com os líderes, ou eles vão para dentro da operação também, e o RH está sempre se comunicando com os outros funcionários? O RH se comunica com todos os funcionários, mas para esse treinamento de liderança, eles fazem específicos para os líderes, para os gestores ali. Gostou desse conteúdo? Clique nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro.